Olá, senhoras e senhores! Vamos continuar aqui os nossos estudos sobre números racionais. Vamos fazer o estudo de oposto e simétrico. São dois nomes diferentes que querem indicar a mesma coisa. Vamos estudar também o inverso de um número racional e vamos estudar o módulo de um número racional, ok? A única coisa que a gente ainda não viu em relação a números inteiros foi o inverso de um número inteiro. Mas oposto, simétrico e módulo, nós vimos. E a ideia é exatamente igual, ok? Então, me acompanha aqui, ó. Quem é o oposto de um número racional? Você tem que lembrar o seguinte, se eu tenho uma reta, um eixo real, uma reta real, eu tenho aqui o zero, aí eu tenho aqui um número que vai ser positivo e o oposto dele é o outro negativo. Por quê? Porque opostos são aqueles que possuem a mesma distância em relação à origem. Dessa maneira, qual é a distância entre 0 e A? A. Qual é a distância entre 0 e menos A? É o A também, certo? Então, oposto vai ser sempre o positivo e o negativo. Legal? Então, vamos aplicar isso aos racionais. Exemplo, quem é o oposto de menos 0,5? Vai ser mais 0,5. Quem é o oposto de mais 3 meios? É menos 3 meios, ok? Dessa maneira, você viu que é bem fácil e é muito parecido, ou melhor, é exatamente igual ao oposto simétrico com números inteiros. Beleza? Então agora vamos dar continuidade com módulo, certo? Antes de vermos o inverso. Módulo. O que é o módulo? É a distância que um número está da origem. Então aqui temos a origem, aqui temos um número e aqui temos um outro número. Esse é positivo, esse é negativo, já que a origem está aqui. Qual é a distância entre o 0 e o A? É A. Qual é a distância entre menos B e 0? É o B. Dessa maneira, a gente vê que o módulo é sempre alguma coisa positiva. Módulo de qualquer número gera um resultado positivo. Então, quando a gente aplica isso aos racionais, vai ficar assim. Qual é o módulo de menos 0,5? É mais 0,5. Qual é o módulo de mais 1,2? É mais 1,2. Qual é o módulo de menos 2/3? É mais 2/3. Então, olha só, o resultado sempre é positivo. Mais uma, qual é o módulo de 10/3? Vai ser o próprio 10/3 positivo, tá? Ah, professor, preciso escrever esse sinalzinho de positivo na frente? Não precisa, tá? Exemplo, módulo de menos meio é igual a meio. Tudo bem? Dessa forma, você viu que módulo, a ideia de módulo é exatamente igual para números racionais e números inteiros. Então, agora, para finalizar, vamos aqui para os números que são, para a ideia de números em inversos. Vamos lá. Inverso. Bom, o inverso de um número é quando a gente está trabalhando em fração, tá? A ideia de inverso é relacionada à fração. Quem é o inverso de A sobre B? É B sobre A. Ou seja, a posição entre A e B inverteu. Legal? Exemplo, quem é o inverso de 2/3? O inverso de 2/3 é 3 meios. Tudo bem? Quem é o inverso de 1/4? Ou melhor, de menos 1/4? Vai ser menos 4 sobre 1. Reparem que oposto não é a mesma coisa que inverso, tá? O oposto a gente troca o sinal, o inverso a gente troca a posição, o sinal permanece. Mais um exemplo. Qual é o oposto de 10/7? É 7/10. Tudo bem?
Espero que você tenha entendido a diferença entre esses 3 tópicos. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo ou então me manda uma mensagem. Até a próxima!